Pronto. Beleza. Então, vamos conversar sobre previdência. Previdência é um assunto bem tranquilo, tá? Onde nós vamos tratar aqui sobre a necessidade das pessoas guardarem dinheiro, né? Então, nós vamos conhecer dois produtos, tá? Que é o PGBL e o VGBL, mas a gente vai ver outras características de planos de previdência, tá? Nada muito assim de outro mundo, é bem simplório, tá? Então, olha só. A primeira situação que eu quero que você saiba sobre o PGBL, tá? E é algo que só o PGBL tem, tá? É que o PGBL, ele pode te dar uma isenção sobre a tua renda bruta anual de até 12%, tá? O que que significa isso? Imagina que você, Stephanie, paga imposto de renda, tá? Imagina que tu ganha R$ 4.000, né, por mês, né? E aí tu tem os descontos de imposto e tu quer abater mais imposto de renda. Então, o que que tu pode fazer? Tu pode tirar 12% dessa tua renda bruta anual. Quanto é que vai dar? 4.000 vezes 12 dá quanto? 48.000, certo? Ao ano? E aí você vai tirar 12% desses 48.000, né? 10% dá 4.800, 12 eu creio que dê mais ou menos 4.900. Então, o que vai acontecer? Esses 4.900 todo mês tu vai ter que depositar, tá? Na tua conta do PGBL. Para quê? Para que na próxima declaração do próximo ano tu tenha desconto, tá? Paulo, eu posso depositar mais se eu quiser? Não, não é recomendado porque você não vai ter abatimento e você vai ter perda, tá? Então, a gente botou um exemplo aqui, né, de um cara que ganha 100.000 ao ano, tá? Esse cara, né, ele pode abater 12% dessa renda de 100.000, que vai deixar 88. Então, na declaração de imposto de renda, só vai ser declarado os 88.000. Então, o PGBL é muito bom para esse tipo de pessoa, principalmente autônomo, tá? E aí nós vamos, né, para a situação entre PGBL e VGBL, né? Existe algum tipo de garantia entre eles? Não. Não, o PGBL e o VGBL, como instrumentos do mercado financeiro, eles não prometem remuneração e também, tá? Não tem como você afirmar quanto você vai ganhar. Isso vai depender de série de situações, né? Existem, por exemplo, os planos de previdência que são só para conservador, só renda fixa. Existem planos de previdência que são de multimercado, são mistos, podem botar tanto na renda fixa quanto em ações. E existe o plano de previdência que pode ser 100% em ações, tá? Então, não tem como você mensurar, tá? Quanto eles podem render, tá? Uma outra pergunta, né? Como transfiro recursos entre planos, né? Eu posso transferir recursos, por exemplo, imagina que você tem um PGBL no Itaú e você quer trazer esse PGBL para o Bradesco, né? Então, é só o que acontece. Você pode fazer a portabilidade, né, de um PGBL, tá? PGBL para um PGBL, tá? PGBL. Você não pode fazer portabilidade de um PG para um VG. Então, isso aqui não pode acontecer. PGBL, fazer portabilidade com um VGBL, isso aqui não existe, tá? Só existe a possibilidade de você fazer portabilidade de um PG para um PG, tá? E portabilidade, o que é isso aqui? Isso, só existe a possibilidade de você fazer portabilidade de um PG para um PG e de um VG para um VG. Você não pode fazer portabilidade de um PG para um VGBL, nem de um VGBL para um PG. Isso vai implicar em um saque, um resgate, tá? Quando a gente faz esse tipo de portabilidade, para o investidor não tem nenhum tipo de tarifação e nenhum tipo de imposto de renda, porque ele só está transferindo, mudando a casa, né? A casa administradora do plano, tá? Mas lembra, né? Até 60 dias a instituição financeira ela tem para se manifestar sobre a portabilidade, tá? Não costuma demorar tudo isso, mas saiba que o prazo máximo é até de 60 dias. Normalmente, um banco, uma instituição financeira, faz uma portabilidade em 3, 5 dias no máximo, tá? Isso é para você entender como é que funciona. Repetindo, que é sempre de um PGBL para um PGBL, um VG para um VG, tá? E outra, tem que ter a mesma tabela de tributação.
a gente vai já conhecer essas tabelas de tributação. Uma outra característica que nós temos lá, como é que eu faço para resgatar o dinheiro, né? O PGBL, o VGBL, o cliente pode resgatar o dinheiro quando ele quiser, né? Não é aconselhável, porque o interessante do VGBL e do PGBL é que o cara resgate quando ele for para a aposentadoria, né? Mas ele pode resgatar. Caso ele solicite o resgate do fundo, né, do PGBL e do VGBL, né, esse resgate ele pode demorar até 60 dias, tá, para cair na conta do cliente. Tanto faz ser PGBL, tanto faz ser VGBL. Então, cada um deles pode demorar até isso, tá? Antigamente, né, as taxas que podem ser cobradas de um fundo de previdência, né, são as conhecidas, taxa de administração, tá? Existem fundos que podem cobrar taxa de administração, taxa de performance, tá? A taxa de performance é sempre quando esse fundo ele supera o seu benchmark e existia essa taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento hoje ela não é mais comum nos fundos de previdência, tá? A não ser que o cliente resgate antes do prazo de carência. Existem alguns planos de previdência que o cara, por exemplo, tem que ficar lá no mínimo 5 anos, aí quando em 5 anos, se ele permanecer no fundo, é isento dessa taxa. Mas o que que era a taxa de carregamento? A taxa de carregamento, antigamente, ela incidia sobre os aportes. Então, cada vez que ele aportava, né, saía 5%, né, do seu aporte. Então, se o cara aplicasse R$ 100, R$ 5 ficava com a corretora de seguros e só caía no fundo de previdência 95. Então, era todo o tempo, ia se comendo nessa, esse carregamento, né? Era uma situação que era um pouco complicada. Então, hoje não tem mais essa taxa, ela pode aparecer na tua prova apenas perguntando a questão do conceito, o que é a taxa de carregamento, ela vai incidir sobre os aportes do fundo. O que são os aportes? São os depósitos que a pessoa vai fazendo, tá? Mas lembra que o fundo de previdência ele pode ter taxa de administração e taxa de performance, tá? Ele pode ter isso, tanto faz PG ou BGBR, tá? Taxa de administração ela pode variar, tá? Tem uma média de mercado, mas você pode ter fundos, né, de PGBL, VGBL com taxa de 0,5%, 0,75%, 1%, 4%, 3%, 2%. Essa taxa aqui, ela pode variar de acordo com a instituição, de acordo com várias características. Para que serve a taxa de administração? Assim como nos fundos de investimento, a taxa de administração, ela serve, tá, para as despesas do fundo, tá? Então, é para isso que ela vai ser cobrado, né? A questão das despesas do fundo, né? Sobre imposto de renda, a gente viu que o PGBL, né, na fonte, ele permite uma dedução de 12% e o VGBL, ele não tem, né? Então, o VGBL a gente indica para aquelas pessoas que não fazem declaração completa de imposto de renda, fazem a declaração simples de imposto de renda, tá? Simples. E o PGBL a gente recomenda para aquelas pessoas que fazem a declaração completa de imposto de renda, né? Ambos são utilizados, né? Para dois tipos, qualquer pessoa pode acessar, tá? Qualquer tipo de investidor, tá? Seguindo, né? A gente vai ter um conceito dentro dos planos de previdência chamado tábua biométrica ou atuarial. O que é essa tábua biométrica ou atuarial? Eu preciso saber para a minha prova. A tua prova vai pedir só o conceito, tá? Quando vir lá, tábua biométrica ou Paulo, atuarial... Oi, pode voltar rapidinho, rapidinho no slide anterior? Rapidinho. voltei. Ah, tá. Até 2%. Só isso que eu queria ver mesmo. Fiquei na dúvida. Pode ir, pode ir. Obrigada. Não, mas isso aí não cai na tua prova, não. Isso é só um exemplo. Percentual de taxa de administração não cai, não. Então, é assim, tábua atuarial ou biométrica. O que isso serve? Isso aqui serve para medir a expectativa de vida das pessoas que estão dentro do plano, tá? Então, se tu só souber isso, para a prova está ótimo. Como é que é feito isso? Tem um auditor que é chamado auditor atuarial, esse cara ele vai calcular, né, de acordo com os dados do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro e ele vai, quando for constituído um plano de previdência, ele vai desenhar a tábua atuarial para quando a expectativa máxima do brasileiro nesse fundo, tá? Então, somente para isso
que essa tábua atuarial ela serve, tá? Seguindo aqui, outro conceito que a gente tem de previdência, né, em relação à previdência, deixa eu ver, esse aqui não, tá aqui. A previdência, ela pode ter aqui, né, vários tipos de renda. Eu tenho a previdência assim como renda vitalícia, né? Como é que funciona a renda vitalícia, né? Vai que ela na tua prova, né? Se o participante optou por receber a renda vitalícia, o dinheiro depositado passa a fazer parte de uma reserva técnica da seguradora. Olha lá, é de uma reserva técnica da seguradora. Então, olha só o que que acontece. A seguradora, para criar o fundo de previdência, ela precisa ter uma reserva técnica, essa reserva técnica fica lá, descrita lá na SUSEP, tá? Quando você vai aplicando, esse dinheiro também vai entrando numa reserva técnica, tá? Lá da SUSEP, junto com a corretora, com o dinheiro dela na SUSEP. Então, o que que acontece? Imagine que eu, Paulo, me aposentei, né? Aí eu vou pedir o resgate do meu plano de previdência. Eu posso pedir o dinheiro inteiro, ou se eu optei por renda vitalícia, eu vou receber um salário enquanto eu viver. Só que tem um detalhe. Essa renda vitalícia, ela acaba no dia que eu morro, tá? E ela não vai dar direito para nenhum tipo de dependente receber. Ou seja, imagina que eu guardei dinheiro a vida toda, quando cheguei lá tinha 500 mil reais. Eu posso sacar esses 500 mil de uma vez só, ou então eu posso, né, utilizar, receber uma renda vitalícia. Então, corretora de lá, vou te pagar 2 mil reais de salário todo mês. A corretora vai me pagar 2 mil reais de salário todo mês. Detalhe, se eu falecer, e vamos supor que eu faleci com 1 ano, depois que eu recebi, eu dei entrada nesse processo de aposentadoria com a seguradora, ainda tem 400 e poucos mil lá para receber. Fica tudo com a seguradora e o cara não vai receber nada, né? Nem os seus dependentes. Então, morreu, fica tudo com a seguradora. Não tem dependente para receber em renda vitalícia, tá? Se você tiver renda vitalícia por um período determinado, como é que isso funciona? Você vai determinar lá que depois que você aposentar, você quer receber a renda vitalícia por 5 anos, né? Você acredita que a tua expectativa de vida vai durar mais 5 anos. Então, tu se aposenta com 70, acredito que vai viver até os 75. Então, durante os 75, tu vai estar lá até os 75 recebendo esse salário de aposentadoria. Se ultrapassar isso, você não vai receber mais, e se morrer antes também, os seus dependentes não recebem. Então, quando eu falo aqui de renda vitalícia ou renda por período determinado, ambos são renda vitalícia, os dependentes não têm direito a receber nada após o titular do plano solicitar a sua aposentadoria. Quando que o dependente recebe? O dependente recebe, ele tem direito a receber, caso o titular do plano venha a falecer antes do término do plano. Então, um exemplo, o cara fez um plano de previdência para 30 anos, né? Ele faleceu com 20 anos de uso do plano, todo o dinheiro acumulado até os 20 anos lá do plano vai ser distribuído entre os seus beneficiários de acordo com o percentual que foi estipulado lá na declaração, quando abriu a ficha proposta do plano de previdência. Se o titular falece depois que ele solicita, né, a entrada da renda vitalícia ou a entrada para o período determinado, os herdeiros não recebem nada. Fica tudo com a seguradora, tá? Renda mensal temporária, isso também consiste em uma renda mensal que vai ser paga por um período, tá? Depois do falecimento, cessa com o falecimento do titular. Tem a renda mensal vitalícia, né, com prazo mínimo garantido, né? Então você vai ter uma renda mensal vitalícia, tá? E paga ao participante a partir da data escolhida dele, tá? E vai escolhida para a concessão do benefício. No entanto, durante o período da percepção, se ocorreu o falecimento dele, né? Aí o que que acontece? Olha lá, antes de ter completado o prazo mínimo de garantia, a renda será paga aos beneficiários. Então, essa aqui tem uma coisa legal. Qual? É uma renda vitalícia, mas eu tenho um prazo de garantia, tá? Então, se eu escolhi um prazo de garantia com 10 anos, né? E, de repente, o titular faleceu, né? Com 5 anos disso aqui, os outros 5 anos quem vai receber são os beneficiários, né? Que ele indicou lá no plano, tá? Isso aqui é legal, tá? E aí nós temos a renda vitalícia reversível, né, ao beneficiário indicado, né?
Essa é a mais comum pelos bancos, né? Consiste em uma renda mensal vitalícia, paga o participante a partir da data escolhida da concessão do benefício, ocorrendo o falecimento do participante, né? A percepção, né, de renda, um percentual do seu valor estabelecido na proposta será revertido vitaliciamente ao beneficiário indicado. Então, por exemplo, né, o cara foi pagando durante a vida toda, né, a previdência, e de repente ele vem a falecer, né? Mas se a dele é reversível ao beneficiário, enquanto os beneficiários viverem e a seguradora existir, não falir, eles vão ficar recebendo o plano, né, de previdência, tá? Isso é interessante. Eu tenho a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores, né? Então, como é que funciona? O cidadão titular faleceu, automaticamente quem vai receber, né, a aposentadoria dele, né, que é pela seguradora, vai ser o cônjuge. O cônjuge faleceu, vai receber os menores, né, os filhos, né, até eles completarem a maioridade. Aí eles param de receber, tá? Outras palavras, outros termos que a gente tem na Previdência. Pecúlio. O que é pecúlio? É um pagamento, é uma espécie de seguro. Então, o pecúlio, normalmente, ele é uma garantia. Exemplo, você paga um seguro de vida atrelado à Previdência. Quando a pessoa morre, esse pecúlio é pago para os seus beneficiários, tá? Você também tem a contribuição. A contribuição é os aportes que a gente vai fazendo e o beneficiário são as pessoas que a gente vai indicando na proposta da Previdência o percentual que cada um deve receber, tá? Isso é comum, tá? Pensão é o pagamento que vai ser revertido para os filhos, né, para o cônjuge, né, na forma de renda, quando eles são, quando o titular, ele é a pessoa econômica da família, né, a pessoa que necessita, que praticamente é o cara patrono, que controla tudo, tá? Uma vantagem que nós temos aqui da Previdência é a sucessão patrimonial. O que é a sucessão patrimonial? A previdência privada, você já deixa, na realidade, é como se fosse um mini testamento. Na hora que você coloca lá, pô, vou fazer uma previdência, vou colocar, no meu caso, eu, Paulo, vou colocar 70% da minha esposa, 30% do meu filho. Se caso eu venha a falecer, automaticamente ela recebe 70 e o Davi recebe 30. Não precisa ser feito inventário, né, para saber, né, quem vai receber o quê. Então, isso aqui é uma coisa que é legal dessa parte da Previdência. Às vezes, o que que acontece? Aquelas pessoas que têm muitos bens móveis, né, imóveis, né, elas vão fazer uma grande dor de cabeça na vida dos filhos mais adiante. Por quê? A gente sabe que quando a gente tem muito imóvel, a gente vai ter que transmitir esses bens, né, para o nome dos herdeiros, né? Por mais que eu deixe um testamento lá, fulano de tal vai receber 2 casas, outro fulano de tal vai receber 3, existe o custo do inventário e existe o custo dos impostos, né? Existe um imposto sobre transmissão entre bens intervivos, né, que você paga, né, na hora que você transfere um bem, tá, para uma pessoa, tá? Independente que seja herança ou não. Então, às vezes, é recomendável você fazer um plano de previdência para uma pessoa que tem muitas posses, para que, em caso de falecimento, esse titular, ele já deixa um recurso para a pessoa pagar o inventário, tá? Tem essa situação também, tá? E aí nós temos as tabelas de imposto. O que seriam essas tabelas de imposto? O cliente ele pode optar por essa tabela regressiva, tanto para o PGBL, tá? Quanto para o VGBL, tá? Ambas as tabelas, elas são utilizadas, essa tabela de imposto de renda é utilizada para ambos os planos, tá? Só que diz o seguinte, tá? Uma coisinha que você tem que atentar para a prova. Quando eu falo do PGBL, tá? Toda vez que eu fizer o resgate, o imposto de renda incide sobre o total do fundo, ou seja, quando eu falo desse cara aqui, o PGBL, quando eu resgatar, o imposto de renda vai incidir sobre o total do fundo. O que é o total? É tudo aquilo que eu aportei, que eu depositei no fundo, mais o rendimento, tá? Mas por que incide, né, sobre o saldo total no PGBL? Porque a Receita Federal está te dando todo ano 12% de desconto, né? Então é mais do que justo que você devolva essa parte na hora que você for resgatar. Por isso que o PGBL não vale a pena você depositar além dos 12%. E o VGBL, Paulo? O VGBL, o plano de previdência, a alíquota do imposto de renda, só cai sobre os rendimentos, tá? Então, o pessoal faz muito VGBL por causa disso, tá? Mas um cuidado.
Qual é a vantagem de eu ter uma tabela regressiva e como que eu vou saber na prova que é a tabela regressiva, né? Então, olha só, se aparecer na tua prova que o cara vai aplicar por mais de 10 anos, né? É lógico que tu vai optar, né, pela tabela regressiva, porque depois de 10 anos ele vai pagar 10%. Então, à medida que o tempo vai correndo na tabela regressiva, ela vai ficando mais barata, né? Se na tua prova aparecer um cara de 70 anos, né, e ele vai fazer um plano de previdência, se ele for aplicar nesse plano de previdência, né, tu não vai poder recomendar pela tabela regressiva, tu vai ter que recomendar pela outra tabela que é a progressiva, né? Por quê? Por causa da expectativa de vida do brasileiro. O brasileiro dificilmente vive 80, 90 anos, tá? Então você vai recomendar para ele a tabela progressiva, tá? Na vida real, o que que tu recomenda muito para o cliente? Tu pode recomendar qualquer um dos planos, PGBL ou VGBL, mas sempre a tabela progressiva, nunca a regressiva. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o cliente que vai lá no banco aplicar numa previdência, ele aplica, aí diz, não, vou segurar, né? Aí depois de 3 meses ele vai lá contigo e pede o resgate. Se ele pedir o resgate em 3 meses, olha quanto é que ele vai pagar de imposto de renda. 35%. E quanto é que é a tabela progressiva? É sempre 15%. Então, é mais vantagem ele pagar aqui 15% do que ele pagar 35%. Né? Então, isso aqui é uma coisa que tem que ser feito lá, bem pensado com o cliente. Tá? Aí nós temos aqui a tabela progressiva. Tá? Essa tabela progressiva vai ser sempre 15%, tá? E isso aqui não cai em prova, tá? Isso aqui é só para conhecimento. O que que é isso aqui? Olha, se uma pessoa, por exemplo, vai receber, né, o salário de aposentadoria de uma seguradora que ela está recebendo o plano, se ela receber até 1.903,98, ela não paga nada de imposto de renda na fonte, tá? Se ela receber a partir de 1.903 a 2.800 e pouco, 7,5%, 15%, 22,5% até 27,5%. Isso aqui é a tabela que a gente paga imposto de renda sobre o nosso salário. Então, um aposentado, quando ele vai se aposentar, ele paga imposto de renda, tá? Sobre o que ele recebe, tá? Então, ele vai pagando, tá? Sobre o recebimento e também aqueles que são dependentes, né? Então, quando o banco pagar para eles, já vai ter a retirada da Receita Federal, depois tem que declarar no imposto de renda para ver o que que é, o que que se pode ressarcir dessa turma, tá? Essa é uma situação. Lembrando, tabela progressiva é sempre 15% na hora do resgate e a regressiva começa em 35% e vai até 10% depois de 10 anos. Tá? Previdência privada, né? Como eu falei, PGBL. Eu posso fazer portabilidade? Posso, né? PG para PG, VG para VG. Agora, eu posso mudar a tabela de imposto de renda? Posso, tá? Existe uma condição, você pode mudar a tabela progressiva, que é aquela que só tem uma alíquota, 15% de imposto de renda, tá? Você pode mudar dessa tabela, tá? É, daqui, ó. Na tabela, você pode, se o plano de previdência privada estiver na tabela regressiva, não será convertido em tabela progressiva. Então, olha só o que que acontece. Eu posso mudar da tabela progressiva para essa tabela aqui, a regressiva, tá? Mas o contrário eu não posso fazer. A Receita ela não permite você voltar, tá? Então, se você tiver tabela progressiva no seu plano, você pode mudar para a tabela regressiva de imposto de renda. Só que tem um detalhe que pode ser uma pegadinha na tua prova. Qual? Na hora que é feito essa mudança, a contagem para o imposto de renda, ela zera, ela começa de novo, tá? Então, às vezes o cara faz assim, eu vou mudar 15%, eu já estou com 10 anos de contribuição, vou mudar de 15%, porque com 10 anos na tabela regressiva eu vou pagar só 10%. Aí se lasca, porque na hora que ele muda, vira de novo e começa do zero. E aí, se ele for resgatar, ele vai pagar 35% e não 10%. Então, esse é um cuidado que a pessoa tem que ter, tá? Ó, vantagens de previdência, liquidez para o inventário, benefício ao longo do tempo, né, que você tem aquela isenção de 12%, não tem come cotas, como tem no fundo de investimento, né? No fundo de investimento, quando a gente for estudar, a gente vai ver que a cada 6 meses há uma redução de cotas, né? Uma redução de 15% para os fundos de longo prazo e 20% de 20% para os de curto prazo. Mas isso aqui não acontece. Aqui, uma outra coisa que é legal da Previdência é que ela força uma poupança, né, para o cara, porque tem um fluxo de caixa lá obrigatório, tá? Não tem esse imposto,
que é a transmissão automática de patrimônio livre inter vivos, né? Transmissão causa-morte, a gente chama de TCMD, tá? Esse imposto aqui é que a gente paga quando, né, a gente vai transferir uma casa para o nome de um terceiro, como herança ou doação, tá? Então, a Previdência ela é isenta disso, tá? E a gente tem outros tipos de previdência, mas a gente entra dentro da matriz da Ambima e não é algo complicado de se entender. Essas previdências, elas passam a ter previdências que trabalham só com títulos públicos federais. Se tu tiver uma previdência, Paulo, eu tenho uma previdência que só compra título público federal. Ela é chamada de previdência soberana, porque ela compra só título público federal, tá? Paulo, eu tenho uma previdência que ela investe 15% em ações e o resto em título público federal, tá? A gente chama isso de fundos balanceados pela Ambima. Então, balanceados 15%, o que significa isso? Que significa que eu vou investir 85% em renda fixa, 15% em ações. É isso que significa esse balanceado. Quando você diz assim, Paulo, eu tenho um fundo de previdência que ele pode investir entre 15% a 30%, né? Ele é balanceado 15% e 30%. O que significa isso? Que ele pode investir do seu patrimônio líquido de 15% a 30% em ações e o resto em renda fixa. Tá? Paulo, eu tenho um fundo balanceado que investe acima de 30%. Significa que ele pode, acima de 30%, investir em renda fixa, em renda variável. Normalmente, os bancos trabalham esse princípio, né? 90, 10%, 90, na realidade, é 80, 20, 70, 30, né? Ou seja, 70% em renda fixa, 30% em renda variável. 80% em renda fixa, 20% em renda variável. Os bancos normalmente trabalham com esse tipo de situação, tá? E são as previdências que a gente tem chamadas de multimercado, tá? E também nós temos previdência data-alvo, que são uma previdência que busca um retorno, né, estimulado lá em renda fixa, ações e câmbio, em uma data objetiva, um período, tá? E nesse período se torna rebalanceada a carteira. E eu posso ter uma previdência só em ações, só que detalhe, a previdência em ações, ela é um fundo de ações, então ela tem que ter no mínimo 67% do seu patrimônio líquido em ações de companhias listadas na Bolsa de Valores, tá? Isso é uma previdência comumente, tá? Então, nós terminamos aqui o módulo de previdência privada, tá? O que a gente precisa atentar, Stephanie, para a tua prova, previdência privada? Quando a gente fala de previdência privada, quem fiscaliza? SUSEP, né? Quantos produtos eu tenho? PGBL, VGBL. Qual é a vantagem entre um e outro? É que o PGBL permite que você abata até 12% da sua renda bruta anual, tá? Qual é a desvantagem entre os dois, né? A desvantagem é do PGBL. Por quê? O PGBL, na hora que o cara resgata o dinheiro, se ele pedir o resgate total, o imposto de renda vai incidir sobre o que ele depositou, o aporte, mais o que rendeu, tá? E o VGBL? O VGBL ele não dá o desconto anual de imposto de renda, mas na hora do resgate, você paga o imposto só em cima dos rendimentos. Então, isso aí já é uma grande vantagem para você, tá? Uma outra característica da Previdência que eu tenho que tomar cuidado, né? A tabela, né? Eu tenho duas tabelas. Eu tenho a tabela regressiva e a progressiva, né? A regressiva, ela começa em 35% e vai caindo a cada 2 anos, 5%. Então, ela começa em 35%, depois vai para 30%, 25%, assim por diante, até chegar em 10%. Acima de 10 anos, a tabela regressiva é 10%, né, de imposto de renda. E a tabela progressiva, Paulo, é sempre 15%. Sempre 15%. O que eu tenho que atentar na prova para saber se eu tenho que responder com tabela regressiva ou com tabela progressiva? O tempo. Então, por exemplo, o cara ele tem 30 anos, vai fazer um plano de previdência. Tu já bota a tabela regressiva. O cara ele vai fazer previdência por 10 anos, já a tabela regressiva, porque a gente já sabe que em 10 anos a tabela regressiva é 10%. Né? O cara tem 75 anos e vai fazer um plano de previdência. Opa, 75 anos, ele já está com a idade muito avançada e o brasileiro não vive mais do que isso. Qual é a tabela? 15%, tabela progressiva. Tá? Então, é nesse contexto que a gente vai pensar. Normalmente, na tua prova, vem uma historinha. João, 30 anos, trabalhador, né? O cara tem aí a possibilidade de guardar 12% da sua renda bruta anual em um plano de previdência. Qual a previdência que você vai sugerir? PGBL.
Ele é novo? Então qual é a tabela de imposto de renda que você vai sugerir? A regressiva, que com o tempo ela diminui, tá? Um outro cuidado que tem que ter, PGBL só é interessante guardar até 12%. Aí vem uma questão na tua prova que ela é batata, sempre vem, tá? Ela vai dizer assim, fulano de tal guarda 12% em um PGBL e ele quer aumentar, essa contribuição. Você indicaria o que para ele? Você vai indicar que ele faça um VGBL e não um PG, porque o PG ele só pode ter no máximo 12. Então, ele não tem mais como aplicar lá. Por que não vale a pena ter mais? Porque a Receita Federal, ela só vai abater 12% para você na declaração. Então, só vale a pena você guardar 12. E se você, né, colocar mais, você vai perder na hora que você fizer o resgate total, porque vai incidir imposto sobre tudo que você depositou, mais o que rendeu. Então, essas são as observações mais importantes desse módulo de previdência privada. Tranquilo, Stephanie? Tranquilinho. Bem tranquilo, tá? É. Amanhã. Cara, se eu tivesse Oi, visto isso oi. logo quando eu fiz o CPA 10, eu não ia saber essas coisas, não. Ah, mas é assim É mesmo. porque, é porque eu vejo esses negócios o dia a dia, né? Porque o Prime é mais previdência, né? Sim. Não é que nem o varejo que eu nunca nem vi no Itaú, para ser sincera contigo, previdência.